Aqui eu joguei Main 2 desde, bem, sempre eu acho. E eu vim aqui dar um pequeno guia sobre como essa boneca funciona. Essa boneca é meio ruim, mas ela tem umas técnicas e algumas coisas bem específicas que eu acho legal trazer pra aqui pro vídeo. Então, bora lá. Poder. Bom, pra começar eu vou falar dos selos, que eu acho que é uma mecânica bem importante dela. Basicamente a Link tem o X dela. Em vários tipos de combo, em vários lugares ela tem sempre o X pra usar. E vai tirar a defesa do bicho em 5% por 5 segundos. É um bônus legalzinho, só que muita parte do tempo você perde dano pra ficar dando esses selos, porque eles não recuperam uma mana boa. Então, é tipo, se você puder usar e você conseguir usar, ótimo, senão, tanto faz. Ela também tem uma mecânica que sempre que ela ficar no fatal, abaixo de 20% da vida, eu acho, mais ou menos, ela vai ficar com essa aura em volta dela, ela vai ganhar velocidade de movimento e um buff de 10% de ataque. Então, se você estiver fazendo algum speedrun, se você estiver em tipo de Todd, se você estiver fazendo algum conteúdo assim que vai valer a pena ter mais 10% de ataque, simplesmente não use poções, que vai te dar uma ajudadinha do dano. Se mover. Bom, agora eu acho que a parte que vai ser mais extensa e mais difícil, que são os combos da Link. Tipo, não é mais extensa, é que tipo... Explicar que isso aqui é inútil. O ZZ dela é podre, não recupera nada de mana e não dá nada de dano. Então basicamente você nunca vai estar usando isso na sua vida inteira. A mesma coisa vale para os selos. Todo lugar que você puder usar selo dá uma quantidade mínima de mana. Chega a ser uma piada. Então basicamente sempre que você pensar, nossa, vou usar o selo pra ganhar mana. Não vale a pena. Já tentei muito. Sobre os combos na corrida, bem, aí você tem esse combo aqui, que é a única coisa que vale a pena anotar. Tipo, se você quiser fazer uma string disso aqui, até vale a pena. Por exemplo, no 10F da vida. Mas é muito melhor você só ficar dando pulando e abaixando. Isso vai ser a única coisa que você vai fazer de Link. Enquanto você estiver jogando com ela. Porque o resto tudo é meio que lupa inútil. Tem uma pequena parte que eu gostaria de pontuar, que é aqui, isso aqui da ST. Se você tiver com isso ativado, desative. Basicamente você vai, quando você tiver com isso ativado, você vai parar por meia hora quando aperta X, começar a canalizar um negócio que vai tirar a defesa. Vai ser basicamente um selo que vai ter ligado e dura mais tempo. Só que não dá nada de mana e... Enquanto você tá às vezes combando, dando Z, você é interrompido, você aperta X, você vai ficar meia hora parado. Que é um tempinho chato pra cancelar isso. Então, é melhor desativar. Acaba mais atrapalhando que ajudando. Bom, o Awakening da Link trouxe algumas técnicas pro C dela. Basicamente, C cima te dá um buff de pulo e um buff de mobilidade. Nada que vá valer a pena, mas o trafalho que ajuda mais engraçado é ser pulo alto. O C baixo é um pequeno shield que dura 3 segundos. Fica imortal durante esse tempo. É muito bom pra quando você tá na Klamic do 8F, você ignora o gelo 100% do tempo. É basicamente muito bom pra isso. O C atrás te dá selo infinito, mas como eu já falei da mecânica do selo, isso aqui é basicamente inútil. E o C frente, você dá esse pequeno ataquezinho no bicho e eles têm impossibilidade de focar. Que é meio nichado, mas quando você tá tipo na Klamic do 8F, extremamente específico. Você consegue derrubar ela e se você usar isso, ela vai ficar lá derrubada, igual na forma Trevas tem na MP2. Então é algo bom de se saber, apesar de não ter um uso muitos usos. Irá se mover diante do meu. Antes de ir para as skills normais, eu vou falar da transformação. Sei, desse negócio que foi nerfado. Ela tem um bom regen de MP. Essas duas skills você não consegue spamar ela, mas elas dão dano decente, então quando tiver ali o CD eu uso. E ela tem essa skill, que não é nem um MP1 nem um MP2, é um MP1 e meia, não ironicamente. Você consegue segurar até um MP1 e meio e soltar. Ela dá um dano bom, tipo, é um dano acima da média pra quantidade de MP que ela causa, que ela custa. Só que é uma skill muito demorada. Olha quanto tempo ela dura. Esse bicho dá meio passo pra fora, a skill já dá um dano abaixo da média, então tipo... também tem uma MP3 que eu esqueci de pegar. Porque... que eu esqueci de pegar numa, que eu não uso, que é isso aqui. Ela demora muito pra sair e o dano é meio torto. O bicho, tipo, é uma área muito torta pra um dano que é meio medíocre, além de demorar pra sair. Então, tipo, eu nunca uso isso na ST. Porque deixa eu segurar Z permanentemente pra eu poder usar isso aqui. Então, não use isso. Um outro pequeno detalhe sobre a transformação é o fato de que basicamente tem uma ST correta. Essas primeiras skills dão mais dano.
E essa aqui tem... Isso aqui é muito mais preferência. Você pode fazer a transformação durar mais de 10 segundos, o que, honestamente, eu não gosto. E isso aqui te dá um buffzinho de ataque durante a transformação. Pra mim é a melhor opção, e eu sempre acabo por usar isso. Mas, se você quiser não gostar de jogar de Link sem transformação e quiser só ficar transformado, isso aqui pode acabar sendo melhor. Bom, antes de ir pra explicação das skills, que é a coisa que mais tem pra falar desse boneco, eu vou falar rapidamente da MP4. Essa aqui tomou um nerfzinho e um balance atrás, 2 balance atrás, que basicamente fez com que não compensasse mais usar essa skill no caminho de luz. É uma skill decente pra bicho muito grande, mas pra Lin Luz, normalmente isso aqui vai dar dano a mais e a MP3 base vai dar mais dano do que essa MP4. E a outra, como padrão de despertar, é uma MP4 hit único. É boa pra Todd, é boa pros conteúdos de bicho pequeno, mas é a coisa mais padrão existente. Diante do meu poder. Agora eu vou falar sobre o MP1 desse boneco. Ela tem duas. Essa aqui que você nunca usa, que olha quanto tempo demora pra sair. Demora um tempo do caramba. E esse boneco, apesar de dar um dano bem decente, é muito tempo, que faz com que o DPS que você ganharia não vale a pena. Muito melhor você usar primeiro ali. E como toda skill da Lin, essa skill tem duas formas. As duas têm duas formas. Essa aqui eu vou ignorar porque você não usa. Mas a primeira, se você não usar o selo, ela dá mais dano nos 2 hits iniciais. Quer dizer, ela dá mais dano nos 2 hits que ela vai ter. Se você usar o selo, você reduz um pouco o dano dos 2 hits iniciais e você bota, bem, um selo no bicho. É meio ruim, porque alguns bichos dão TP, alguns bichos fogem. Além de que normalmente se você vai usar MP1 é porque o bicho tá miado, você vai dar IK, então... Porém, essa MP1, quando você usa ela sem selo, ela por padrão ela vai virar o bicho e derrubar ele no chão pra você. Então, se você estiver, tipo, tentando dar IK num bicho, se você quiser dar o dano total em um bicho que possa cair ou se mover, é melhor você usar a opção com selo. Porque na opção com selo, ele não cai e ele fica até meio que preso por um tempinho. Então, tem essas variáveis. E eu diria que é situacional, como todo estilo desse boneco. Acima. Mas, agora sobre as MP2 desse boneco. Bem, vou falar primeiramente da mais esquecível, o Ventos da Divindade. O dano atualmente é muito baixo e usar selo basicamente só aumenta o dano, e, tipo, então é um dano que nem chega nem perto de ser bom. Então basicamente você ignora essa skill. Que se você usar tufão mesmo pegando só de um lado vai dar mais dano que aquela skill. Sobre o tufão, basicamente tente usar ele sem selo. E pra boss muito grande. Se você usar com selo, a área do furacão vai muito longe, ao ponto de não pegar inteiro nem Void 1 e Void 2. Então, tipo... Só use sem selo. Ó, a área que vai lá embora. Se você usar sem selo, fica uma área bem aceitável. Sobre o Shield, que é o Escudo das Almas. É bom se você for uma Lin Sup no 10S. E também é um bom botão pra você... Tipo, é um bom boost pra você deixar secundário aqui em algum conteúdo novo que lança, esteja com medo de morrer, se tem dificuldade de passar. É um botãozinho de emergência. Eu usava muito quando lançava os Void, porque a gente não entendia as mecânicas, e aí... Sempre que for ter essa mesma coisa, lançar um novo conteúdo, pode ser bom se usar. E pra falar por último, a Algema de Luz. É uma skill de Splash Damage, ou seja, cada bicho toma um dano. Se os bichos estiverem junto, aumenta o dano. Mas é o que chega mais próximo de ser uma skill decente de Splash Damage, porque o dano é só um pouco abaixo contra um alvo único. E a partir de 2 alvos, ela se torna basicamente a melhor skill da linha. Então... Sobre selo, nessa skill e no escudo, acabei esquecendo. O escudo aumenta a duração, então sempre use selo no escudo. E na Algema de Luz, o selo aumenta o número de hits e aumenta o dano. Mas essa skill é rápida, então não muda ter mais hits e ter menos hits. Basicamente, sempre usa o selo, porque vale a pena. Um pequeno adendo bom de se lembrar dos shields da Lin é que diferente de shield de Vegas, de shield de Ronan, ela não faz com que um aliado nem ela percam a hitbox do bicho. Então você pode usar sem medo em 10F, você pode usar sem medo em qualquer conteúdo, porque você não vai acabar por atrapalhar ali seus aliadinhos quando eles forem usar skills em que fazem andar pra frente, entendeu? Bom, agora eu vou falar sobre os MP3 desse boneco. Eu vou começar pela mais simples, que é o Julgamento Divino, ou a Luz Celestial / Fúria Interior. Basicamente, essa skill só é funcional contra bichos que tomam muito hit dela. Ela é uma skill com uma área muito estranha, mas com dano ok quando você toma uma boa quantidade de hits. O que faz ela uma skill situacional para ser usada somente em, atualmente, Void 1 e Percas.
Porque nenhum bicho é grande nem largo o suficiente pra essa skill funcionar. Você vê o formato dela, o bicho tem que basicamente tomar uma boa quantidade indo pra frente, que é um hitbox muito estranho. Que faz com que ela seja extremamente situacional, e se o bicho não tomar uma quantidade boa, nem tenta forçar essa skill, usa logo a explosão final. A segunda que eu vou explicar é a Grilhões de Luz. Você provavelmente já viu uma tabela coreana que mostra o dano das skills de todos os bonecos. Lá, se você for na aba da Lean, você provavelmente viu essa MP3 e você achou ela uma bosta. Mas não, na tabela ela tá bugada. Ela é basicamente uma MP3 normal, com alguns pequenos detalhes muito interessantes. Ela é uma skill que ela lança 3 bolinhas. Aqui. E quando uma dessas bolinhas tocar, ela vai fazer esse formato aqui no inimigo. Só pode existir um desses, ou seja, o último inimigo atingido vai tomar essa parte e vai ficar nele. E é uma skill que pode ir até 8 inimigos. Basicamente, ela é um pseudo Flash Damage, é uma skill que funciona muito diferente de qualquer outra coisa. E ela tem 2 formas de se usar, a forma com selo e a forma sem selo. Na forma com selo, você aumenta a duração dessa segunda forma aqui, ó. Vai durar bem mais e o dano vai diminuir um pouco. Apesar de aumentar o número de hits, o que vai fazer com que o dano totalmente, você vai ficar mais tempo batendo no bicho com menos danos. O que faz com que, honestamente, não vale a pena quase nunca usar. Porque numa situação ideal, que tem um bicho aqui e um bicho aqui atrás, se você usar sem selo, tem a chance de acabar os hits nesse bicho, e quando for linkar no segundo bicho, ele já vai ter tomado dano total. Que vai fazer com que essa skill no total dê muito mais dano. Então uma dica honesta é que se você for usar essa skill, tenta usar ela sem selo. Situacionalmente, vale a pena usar selo, como por exemplo, 2 bichos só e os 2 bichos dão dano e ficam juntos, tipo no Gadozen do 9F. Algo muito da Todd, algo muito específico. E sobre a explosão final, que são basicamente 2 skills diferentes, a versão com e sem selo. Na versão sem selo, ela toma slow quando ela entra em contato com o inimigo. Diminui o dano de cada hit, mas dá uma quantidade muito maior de hits, justamente pra ficar mais tempo em contato com o bicho. Mas acaba que muitas das vezes, contra bicho pequeno, quando você tiver numa Todd que os bichos dão TP, você vai acabar optando por usar a sem selo mesmo. Porque você vai dar bem mais dano e vai ser mais fácil de acertar uma quantidade ok de hits, porque os bichos não vão sair, os bichos não vão dar TP. Atualmente eu me encontro muito mais usando a versão sem selo do que a com selo. Só que isso varia com base nos inimigos que vocês lançarem, nos inimigos que você for enfrentar. Então é uma skill bem situacional. Mas a minha dica é, em conteúdo tipo Void, em conteúdo que o bicho é mais estático, usa com selo. Em conteúdo que os bichos são mais móveis, mais ágeis, os bichos não TP, usa sem selo. Sim. Bom, outro fator sobre essa MP3 é que ela tem um padrão de dano que ela vai caindo. Por isso ela é limitada por plataformas. O dano para quando ela atinge alguma plataforma. Porém, com a forma de selo, se você usar, ela vai esperar bater num bicho. Tipo, se ela bater num bicho aqui em cima, se ela bater nesse cubo quando ele tá aqui em cima, ela vai parar na própria primeira plataforma. Ela vai estourar aqui em cima. Porém, se o bicho ele toma um hit só depois dessa primeira plataforma, a explosão só acaba nessa plataforma de baixo. Isso na versão com selo. Já na versão sem selo, por padrão, ela vai esquipar uma plataforma e parar na segunda. Então, tipo, o dano varia com base no chão que tem na sua frente. Se você, por exemplo, usasse a explosão pra cair aqui e tivesse algum bicho aqui na sua frente, o dano seria muito maior, porque o dano só pararia lá embaixo. E isso acaba com que, em certas situações, esse boneco tem uma performance um pouco melhor do que era pra ter quando você usa essa skill. Bom, eu vou trazer aqui um pouquinho de como se portar na Todd. Eu vou ignorar até o 5F, que é basicamente você vai usar a explosão final e grilhões de luz pra matar os bichos insta. Até o 6F. E a partir do 6F eu vou dar um guiazinho de como jogar com ela. Bom, no 6F, você pode tanto dar IK com MP4 ou com a explosão final. O problema com a explosão final é que se você não for o líder da sala, ou se o aliado não ficar muito pertinho, o bicho vai virar antes que a skill saia e o delay acaba. Então é uma skill meio inconsistente. Bom, sobre o 7F, você consegue dar IK com a explosão final. Só que é muito inconsistente, além de que a MP4 é basicamente feita pra isso. Então, você só ignora e tenta usar MP4, a explosão final, se você estiver muito forte, você tenta brincar de fazer. Bom, sobre o 8F, você vai dar C frente e usar a MP1 sem selo, que você vai derrubar igual em Trevas. Tá vendo? O bicho não vai se mover por bastante tempo.
Ele vai ficar bastante tempo parado sem focar. Aí depois ele vai te focar. Fora isso, você é basicamente um TPS normal. Outra coisa que vale a pena adicionar do 8F é que basicamente você é imune ao gelo, por causa desse C baixo. Ele te deixa imune e basicamente quando for voltar o próximo você ainda vai ter ele. Você já vai ter, o CD já vai ter voltado. Então é uma coisa boa pra você também. Bom, no 9F é a coisa mais normal do mundo. Você tem uma MP4 boa, você usa ela, você dá um dano no carinho. Fora isso, tem aqui é bom você usar mais os grilhões naquela explosão final. Mas os dois não, basicamente no meio. O bicho é meio alto também. Só que eu encontro um pouco mais de resultado com grilhões aqui. Agora, sobre o 10F, se sua PT não for muito forte, se você tiver com M, se você for muito forte também, você basicamente vai jogar transformado aqui. A transformação basicamente não morre, tem um regen de mana ok, que faz com que ela seja igual um Magnus aqui jogando. Aí com PT, com mais pessoas dando delay, vai ser basicamente o que você vai fazer aqui de Ling Lois quando você não for pra dar shield e for forte. Que esse aqui basicamente é imortal. Aqui, ó. Agora o outro playstyle de Link que tem é o playstyle de Shielder. Esse playstyle é um pouco mais arriscado. Você vai ter que ter uma quantidade de MP decente pra manter isso. Uma cerca de uns 80 você deve conseguir manter. Eu tô uns 40, então não vai ser utilizado pra mim. Apesar de não ser tão impossível assim de manter pra mim. Vocês veem que faltam só um pouco. Tipo, com uns 80 de MP você deve conseguir manter isso infinito. Óbvio, teu time vai estar dando delay, você vai ter um Jhin batendo, você vai ter matado esse bicho. Mas é um playstyle bem decente. That's it. Bom, agora pro último segmento do vídeo, eu vou dizer o que você usa na sua ST em cada uma das voids, que atualmente é o conteúdo endgame do jogo. Caso venha lançar algum conteúdo novo no jogo de endgame, eu provavelmente já vou ter testado no lançamento. Então, se você quiser entrar no Discord se você tiver no Discord da BS, me marca lá, me manda mensagem na DM. Que possivelmente eu vou ter testado algumas skills e ver como esse boneco funciona nesse novo conteúdo. Bom, na Void 1, ela tem algumas skills que funcionam muito bem aqui. Quando o bicho tá assim de canto e tem uma plataforma, você consegue usar a explosão final com um selo, que vai acabar dando muito dano no bicho, porque vai parar só lá embaixo. Ela também pode simplesmente só usar o julgamento de vila, que é uma skill que, se pegar na back, nesse bicho específico vai dar muito dano. E ela pode usar o tufão, situacionalmente, quando você tá com pouco MP e o bicho vai morrer, mas acaba sendo pior do que usar suas MP3. E como sempre vai ser por causa desse boneco, você pode só usar a transformação e usar ela e ela vai ter uma performance aqui que é um pouco melhor do que o boneco padrão. Do jeito que o jogo tá indo atualmente. Bem, sobre a Void 2, o tufão funciona também. Vai do mesmo jeito, vai tomar outscale do... Outscale não. Vai ser melhor você usar suas MP3. No caso, a MP3, que é a explosão final aqui. Você tem que usar ela nesse spot aqui. Que aí com o selo, ela passa aqui no meio da plataforma e só acaba aqui embaixo. Faz com que o dano aumente bastante. Aqui embaixo também tem um spot que você pode usar. Por exemplo, quando ela faz isso, que ela balança. Se você usar em cima, seu dano acaba. Se você usar aqui embaixo, ela basicamente vai pegar do mesmo jeito. Ela vai perder um númerozinho de hit, algum número de movimentos dele, mas... se você estiver mais desconfortável, o time for mais fraco, é melhor você ficar vindo aqui embaixo e usar skill. Se não só aqui em cima mesmo, é isso. Pros lados, se você for matar os bichos, é só você usar uma explosão final sem selo, que você basicamente mata. Eles que voltam na hora. Quando você tiver com a orb também, se você tiver com tudo, aí tudo bem. E como sempre, como todo caso da linha, você pode só jogar transformado e usar a skill aqui no meio. Que dá não. Bom, nesse início da Void 3, você pode simplesmente vir aqui no fundo e usar essa skill aqui pra limpar mapa. Que ela... no momento que ela pega os bichos, ela mata. Então... ela basicamente é uma boa skill pra dar um limpzinho de mapa pra você conseguir matar mais fácil o negócio. Aqui vale a pena tanto jogar ela transformada quanto usar uma explosão final sem selo. Basicamente você já mata esse negócio aqui. E
Pra esse um F, tanto quanto quando você subir lá pro próximo cristal, basicamente é isso que você faz. Aqui usando a explosão final sem selo. Você vê que basicamente mata. Aqui nessa parte você vem aqui pro campo e usa a skill, que ela vai bem longe. Basicamente os bichos morrem. Cada vez que toma um hit, você vê que você já começa com um ataque. E é basicamente isso. Bom, e aqui nela em si, varia um pouco o que usar. Tipo, se você for usar a explosão final, você pode usar quando ela tá assim paradinha, usar com selo, que ela toma uma boa quantidade de hits. Ou você pode usar a MP3 do Grilhões com selo, que aí ela dá dano e pega full. E a explosão final, sem selo, é sempre uma ótima opção, porque o dano é bem maior. E basicamente você garante alguns hits já insta, porque ela não vai sair da skill mais fácil. E como sempre tem o playstyle de jogar transformando, né? Que atualmente tá se pagando bem mais. Porque não depende muito. Bom, agora eu vou fazer... Eu acho melhor mostrar na prática o 4F. E basicamente você vai fazer jogar mais transformado do que normalmente. Porque a transformação aqui é bem forte por causa do dano do Z na forma vermelha. E também porque como o bicho é muito estático, ele toma bem mais dano. Talvez eu não passe porque eu vim sem a MP5 castada já. Mas no início você usa a MP3 aqui. Aí você usa a outra. Aí você pega isso aqui, você usa a outra. Aí você já dá aqui isso aqui. Já prepara, se transforma. E a gente vai fazer. Aí a próxima transformação dela você só usa a skill da transformação meio. Vem aqui, usa. É isso vai. É isso. É assim que se joga o 4F com ela. Bom, espero que esse vídeo tenha esclarecido esse boneco pra vocês, que vocês tenham entendido todos os pontos, todas as mecânicas legais que ele tem. Meu Discord tá aí no canto, ali embaixo do normal da missão. Caso lance alguma dungeon nova, você quer saber qual skill usar, caso vocês tenham alguma outra dúvida sobre esse boneco, é só me adicionar ali. E ademais é isso. Valeu.